Estamos de volta aqui com o nosso passeio pelas antigas veredas, hoje recebendo a visita do reverendo Fulton Nogueira. Estamos conversando sobre um assunto muito controverso e importante. Estamos conversando a respeito do batismo infantil e a sua relevância para a igreja cristã. Reverendo Fulton Nogueira, o senhor dizia no bloco anterior que a criança, quando é apresentada ao batismo, na verdade, a fé é exercida ou advém dos pais da criança. É como algo transferido, por assim dizer. Né? Nos explique melhor esta argumentação do senhor. Eu não quero chegar ao ponto de usar a palavra transferido, porque vai dar a impressão de magia. Mas a criança é criada na fé que os pais têm. E ela é batizada porque se os pais vão educá-la dentro da igreja de Cristo, ela pertence à igreja de Cristo. Dos tais é o reino dos céus. Foi o que nosso Senhor Jesus falou. Agora, é fácil da gente encontrar na Bíblia locais em que a fé de um atua em prol de outro. Por exemplo, um caso de amigos. Você deve se lembrar dos amigos que destelharam, furaram um buraco no teto da casa do Senhor Jesus e desceram um paralítico numa cama. O texto lá é claro, Jesus vendou-lhes a fé. Não vendou-lhe a fé do paralítico, mas é vendo a fé de todos eles. Ou seja, a fé deles que correram para destelhar, fazer um buraco no teto na casa de Jesus. A bênção foi alcançada às expensas da fé, não do paralítico, mas sim daqueles que... Quem sabe o paralítico tivesse fé, a gente não pode provar, mas a fé era múltipla aí. Agora tem casos mais claros. Jesus chega em Cafarnaum. Um centurião manda alguém ir ao encontro de Jesus e pede: vai à minha casa porque o meu escravo está doente. Pois bem, Jesus faz menção de ir. Quando o centurião fica sabendo, manda rapidamente dizer ao Senhor Jesus: olha, não precisa vir à minha casa. É claro que o contexto é que ele era judeu, ele era gentil, o Senhor Jesus era judeu. Os judeus jamais podiam entrar naquele tempo na casa de um gentil. Então ele manda alguém avisar: não precisa vir à minha casa. E completa: eu sou um homem que dou ordens e estou sujeito a ordens. Quando eu digo a alguém para ir, ele vai. Quando eu mando alguém voltar, ele volta. Portanto, manda que essa doença vai embora. E Jesus fica admirado e profere no Evangelho o único elogio que nós vemos à fé de alguém, de um homem. Nunca vi em Israel fé como esta. É curioso que logo depois, de acordo com um dos sinóticos, Jesus entra no barco, então os 12, tem uma tempestade, os 12 apóstolos estão com medo do que acontece e Jesus os repreende: homens de pouca fé. Elogia um gentil e repreende os seus próprios apóstolos. Mas voltando ao caso do centurião, nunca vi fé como esta. O centurião que teve fé. E quem foi o beneficiado? Seu escravo, seu servo. Nós temos casos mais explícitos, como por exemplo de uma mulher cirofenícia, cananeia, que importuna o Senhor Jesus a tal ponto de que os discípulos é que ficam importunados. E o Senhor Jesus volta-se para ela e fala alguma coisa que para nós hoje é muito chocante. Ele vira-se para ela: que eu não fui mandado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E a mulher diz: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E pela segunda vez o Senhor Jesus elogia a fé de alguém, dessa vez uma mulher. Primeiro foi um homem, agora uma mulher. Ele elogia a mulher dizendo que grande é a tua fé. Vai em paz, seja conforme a tua palavra. Pois bem, a fé de uma mãe foi transferida para a sua filha, que pelo contexto era menor, talvez uma criança ainda. Um texto mais violentamente assintoso é o caso de Jairo, em que procurou o Senhor Jesus dizendo: Senhor, minha filha está à morte, venha até minha casa. Jesus dispõe aí. Na medida que Jesus caminha para a casa de Jairo, alguém lhe interrompe. Era o caso de uma mulher que toca a roupa de Jesus e tem sua
sua enfermidade curada, mas isso cria um clima de demora. E enquanto eles estão se demorando ali, Jesus faz a mulher se autodenunciar, dizendo que foi ela que tocou, porque a doença dela tinha um estigma, tirava da sociedade. E fazendo isso, o Senhor Jesus estava reinserindo na sociedade novamente. Todos ficariam sabendo que ela estava curada. Ela tinha muitos anos que estava com aquela doença que a privava do convívio normal com as pessoas. Mas demora um pouco e vem um mensageiro dizendo: Senhor, Jairo, não incomode mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Jesus volta-se para Jairo e, segundo Marcos, se não me engano é Marcos, Jesus volta-se para Jairo e diz: Jairo, não temas, crê somente. Quem é que tinha que crer? Era o pai. Quem é que foi ressuscitado? A filha. É muito interessante você verificar que em muitos locais Jesus opera milagres independentemente da fé, de a pessoa ter ou não. Às vezes a pessoa nem tinha. O caso daquele paralítico em Betesda. Você quer ficar bom? Pergunta o Senhor Jesus. E o paralítico: como é que eu vou ficar bom? Quando tem oportunidade, vai alguém na minha frente. E eu, aquilo que não foi possível fazer em 40 anos, mais tempo do que Jesus tinha de idade, Jesus faz em um átimo e ele fica bom. O Senhor Jesus não depende da fé para operar. É isso que tem que ficar claro. A salvação de uma pessoa não depende dela mesma. Ela é salva primeiro e depois é que ela manifesta a fé. Ah, mas a salvação vem através da fé. Esse é o meio usual dela vir. Mas para que a pessoa tenha fé, o Espírito Santo já a regenerou. E a fé é o canal através do qual ela recebe as bênçãos de Deus. Mas a regeneração antecede a fé, porque se ela não fosse regenerada, ela não era capaz nem de ter fé. Verdade. Agora, repare, no caso dos pais, os pais têm fé, prometem para a igreja que vão criar a criança dentro da lei de Deus. Você vai negar o símbolo que marca a entrada da criança na igreja? Ah, mas Jesus foi apresentado e não batizado. Calma, o Senhor Jesus fez o sacrifício do Velho Testamento correspondente ao batismo, que era a circuncisão aos 8 dias. Ele foi apresentado aos 40 dias por 2 motivos. Primeiro, era o período em que a mulher estava impura e ela tinha que apresentar um sacrifício para purificar-se. Segundo, Jesus era o primogênito, tinha que ser resgatado. Do contrário, ele tinha que ficar no templo, igual Samuel ficou. A mãe resgatou aos 40 dias e apresentou o sacrifício por si. Mas ele já tinha sido circuncidado aos 8 dias. Quando o Senhor Jesus foi batizado por João, ele tinha 30 anos, mas o batismo de João não tem absolutamente nada a ver com a igreja cristã. Tanto é que quando Paulo chegou em Éfeso e encontrou 12 homens, descobriu que eles tinham sido batizados apenas no batismo de João, Paulo os batizou no batismo cristão. O batismo de João não tem nada a ver com a vida. O batismo de João é o último, se você me permite, o último estertor da velha fé que acabou com João. João é o fim do período do Velho Testamento. João marcou o encerramento desse período. E, aliás, é um sinal que João colocou em função das visões de Ezequiel, das águas que nascem do templo. E que Nicodemos poderia saber muito bem através disso. Mas nós não vemos no Velho Testamento nenhum sinal de algum rito religioso que marque a entrada da pessoa no Velho Pacto através da água. Entrava através da circuncisão. Ah, mas a mulher não era circuncidada. Mas a mulher no Velho Testamento estava debaixo do pai ou debaixo do marido. Ela sempre tinha que ser representada. Quando faltava o pai e ela era solteira, ela era representada por um parente, homem mais próximo. Pastor, o senhor trouxe à tona diversos textos que corroboram, que realmente atestam o valor, a validade do batismo infantil, textos bíblicos. Agora, quando nós passeamos um pouco pela história, nós percebemos que até a época dos reformadores e um pouquinho mais adiante, até a chegada dos anabatistas, a igreja cristã batizava
as crianças com bastante naturalidade. Essa mudança, quer dizer, esse outro momento de se batizar aconteceu no momento posterior. Como é que foi a linha divisória disso aí? Foi realmente por ação dos anabatistas, dos pentecostais? Como é que ganhou força o chamado credo batismo? Eu não tenho certeza como é que foi transferido dos anabatistas para os batistas, mesmo porque os batistas não gostam de dizer que são descendentes deles. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Nos últimos 100 anos, o movimento pentecostal deve ter menos de 110 anos, talvez, o movimento pentecostal cresceu muito. E hoje, quando você olha para os evangélicos, o rosto que aparece é o rosto pentecostal. Não foi assim antes deles. O rosto que aparecia antigamente era das denominações que hoje são chamadas de denominações tradicionais. Essas denominações gradualmente foram sendo influenciadas e algumas deixaram de batizar crianças e passaram a batizar apenas os adultos, o credo batismo. Especialmente baseado no caso de Felipe, em que Felipe encontrou-se com o eunuco, depois de confessar o Senhor Jesus, disse: tem água, eis a água, que me impede de ser batizado? Aí Felipe responde: lícito se crês. Ou seja, dá-se a impressão de que é uma regra geral. Tem algumas coisas que a gente tem que examinar nesse texto, e especialmente saber se isso é uma regra geral. Porque se for uma regra geral, aí eles têm razão. Mas é meio complicado dizer que textos como esse são uma regra geral, porque nós temos outros textos que não são. Por exemplo, é dito a respeito da igreja cristã em geral, pelo apóstolo Paulo, que quem não quer trabalhar, não coma. Obviamente isso é uma regra para adultos, porque vai se exigir de um bebê que ele trabalhe. É lícito se cresce um adulto. Ou também, não só um bebê, mas como uma pessoa adoentada, ou uma pessoa com retardo mental, como haveria de trabalhar? Exato. Então são regras que têm lá suas exceções. E muitas vezes, até que ponto nós podemos assumi-las como regras mesmo? Né? No meu ministério eu tive a oportunidade de receber uma menina com síndrome de Down, muito agudo. E ela queria fazer profissão de fé. A princípio eu pensei que fosse alguma coisa assim de, talvez de entusiasmo. Mas ela insistiu. Pela segunda, terceira vez, eu levei o caso ao conselho. O conselho chamou, ela veio. E no conselho nós não descobrimos muita coisa que geralmente se procura num catecúmeno. Mas nós descobrimos uma coisa, que ela tinha certeza do que era certo e errado. Segundo, que ela tinha Jesus como seu Salvador. O conselho deu-se por satisfeito e eu batizei essa menina. A idade mental dela não deveria ser mais do que uns 10 anos de idade, não. Foi dos momentos mais emocionantes do meu ministério. Repare, é uma pessoa incapaz de formular alguma coisa completa, de explicar um credo apostólico, dizer eu creio nisso, porque as perguntas que se faz no batismo geralmente são todas baseadas no credo apostólico. Mas ela manifestou o desejo de se batizar, porque, segundo ela, tinha fé em Jesus, e depois nós vimos que ela sabia o que era certo e o que era errado, embora muitas vezes fizesse a coisa errada pelas suas próprias limitações. Mas isso foi muito interessante no meu ministério, porque eu pude ver claramente que a fé que o Senhor Jesus dá atinge aos pequeninos. Sim. Minha filha, aos 5 anos de idade, me perguntava: se eu creio que Jesus é meu Salvador, por que eu não posso tomar Santa Ceia? Agora, pastor, olhando ainda para a história, o que eu percebo é que muitos protestantes excessivamente zelosos
eles vão a determinados extremos. Por exemplo, o que se pratica na Igreja Católica, nós não iremos praticar aqui. Se define pelo inverso. Pelo inverso. Logo, se a Igreja Católica batiza crianças, nós não o faremos na nossa denominação. O que é um rigor excessivo. Até porque nós devemos ter bases bíblicas para chegarmos a um ponto como este. E não somente rechaçarmos a doutrina romana, porque se trata da doutrina romana sem qualquer subsídio, não é verdade? Eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas se definem pelo que não são, não pelo que são. Ele não sabe exatamente o que é, mas sabe o que não é. E isso é terrível, porque a pessoa depende de uma coisa para se definir. Se aquela coisa muda, ela perde a sua definição. Ela, em vez de se definir diretamente com Deus, ela se define por terceiros. Isso não está certo. Nós temos algumas práticas protestantes que vêm da Reforma que não são usadas no Brasil com medo de se parecer com o católico. Por exemplo, os reformadores todos usavam aquele manto preto, mas às vezes que eu tentei usar o meu em algumas igrejas, simplesmente disseram, não, isso é coisa de batina, isso é coisa de padre, tira isso daqui. Percebeu? São coisas, às vezes pequenas, às vezes grande, como toda uma doutrina a respeito do batismo. E é uma coisa grande, que inclusive o escritor de Hebreus diz que a gente deve deixar de lado, que isso é um princípio elementar, rudimentar da fé de Cristo, e andar para o que é perfeito. Ou seja, ele parte da pressuposição que isso já seria um ponto pacífico. Mas não, nós às vezes continuamos brincando por alguma coisa. É interessante que até uma denominação inteira se define pelo tipo de batismo. Realmente é com pesar que nós constatamos essas divergências pequenas, mas que chegam a pontos de grande ebulição. Conversamos aqui hoje com o pastor Fulton Nogueira a respeito do batismo e a sua importância, dando um foco especial ao chamado pedobatismo, batismo infantil. Gostaria de agradecer a presença do reverendo Fulton aqui conosco e agradecer a você também por ter estado conosco durante estes momentos. Te faço um convite para nos reencontrarmos no próximo Passeio pelas Antigas Veredas. Até mais.